No coração do Vale do Silício dos anos 90, onde a tecnologia molda impérios e a ambição dita as regras, Tom Sanders, Michael Douglas, é um executivo exemplar prestes a alcançar o ápice de sua carreira. Após anos de dedicação, ele acredita estar prestes a receber uma grande promoção dentro da empresa de informática onde trabalha. Mas, em vez disso, é surpreendido pela nomeação de uma nova chefe, Meredith Johnson Demi Moore, uma mulher poderosa, sedutora e enigmática com quem ele teve um breve envolvimento no passado. De início, a relação profissional entre os dois parece amistosa, mas a tensão logo se transforma em algo perigoso. Durante uma reunião noturna no escritório, Meredith tenta seduzir Tom de forma agressiva. O encontro, que começa com desejo, termina em rejeição, e no dia seguinte, a situação se inverte por completo. Meredith o acusa de assédio sexual, e a vida de Tom desmorona da noite para o dia. Agora, ele precisa provar sua inocência em um ambiente dominado pela política corporativa, pela manipulação e pela inversão de papéis. O homem que era visto como símbolo de sucesso passa a ser o vilão de uma história contada pela voz mais poderosa, a da mulher que o acusa. E enquanto luta para defender seu nome, Tom descobre que o verdadeiro jogo não está apenas no tribunal, mas nas sombras frias das salas de reunião, onde reputações são destruídas com a mesma rapidez com que meios são enviados. Em meio à paranoia e à pressão, assédio sexual se transforma em um retrato ácido do mundo corporativo, onde o poder se confunde com desejo, e cada gesto pode ser usado como arma. O filme questiona os limites entre a verdade e a manipulação, expondo o lado obscuro das relações profissionais e pessoais quando o sexo e a ambição se misturam. Dirigido por Barry Levinson, o longa provoca o espectador a refletir sobre o que realmente é o assédio quando o poder muda de mãos. Com atuações intensas e um clima de tensão constante, o filme desafia tabus e se mantém atual, mostrando que, às vezes, a verdade pode ser a maior vítima. No coração do Vale do Silício dos anos 90, o som constante de teclados e impressoras se mistura ao zumbido do servidor e é o ritmo frenético de uma era tecnológica em expansão. Tom Sanders, vivido por Michael Douglas, surge entre corredores de vidro e concreto, onde tudo é moderno, mas nada é realmente humano. Ele é um executivo experiente da Digicom, uma gigante da informática prestes a lançar um produto revolucionário, um sistema de realidade virtual que promete transformar o modo como as pessoas interagem com o mundo digital. Tom é respeitado, carismático e visto como um dos pilares da empresa, um homem que parece ter controle de tudo, exceto do que está prestes a acontecer. Logo nas primeiras cenas, o filme mostra Tom em casa, vivendo uma rotina aparentemente estável ao lado da esposa Susan e dos filhos. É o retrato da classe média alta americana dos anos 90, uma vida confortável, previsível e cuidadosamente construída. No entanto, sob essa fachada de estabilidade, atenção! Ele está prestes a receber uma grande promoção, um cargo de vice-presidente que coroaria anos de lealdade. O clima no escritório é de expectativa. Todos comentam que Tom será o escolhido. Mas quando ele chega para a reunião decisiva, algo muda. A diretoria anuncia uma nova supervisora para o setor de produção, Meredith Johnson, interpretada por Demi Moore. A notícia cai como um raio. Meredith não é apenas uma executiva ambiciosa. Ela é o passado que Tom preferiria esquecer. Anos antes, eles tiveram um breve envolvimento, uma relação marcada por desejo e impulsividade. Agora, ela retorna com um cargo acima do dele, impondo sua presença com confiança, beleza e uma sensualidade fria que faz todos ao redor parecerem pequenos. Sua chegada é acompanhada de olhares curiosos, de cochichos discretos. Tom tenta disfarçar o desconforto, mas dentro dele cresce uma sensação de alerta, algo entre o medo e a lembrança. Nos dias seguintes, o ambiente corporativo é mostrado como um campo minado. A Digicom está prestes a ser fundida com outra empresa, e cada decisão pode significar poder ou ruína. Tom tenta manter o foco no trabalho, mas a presença de Meredith o desestabiliza. Ela o provoca com sorrisos sutis, comentários insinuantes e gestos calculados. As conversas entre os dois oscilam entre a formalidade e algo que beira o íntimo.
Há uma tensão sexual evidente, mas também algo mais profundo, uma disputa de controle. A cena do jantar corporativo marca o primeiro confronto. Meredith surge deslumbrante, com um vestido preto que contrasta com a iluminação suave do restaurante. Ela fala sobre o passado, sobre o tempo em que trabalharam juntos, e deixa escapar frases ambíguas que só Tom entende. Quando ele tenta manter a distância, ela responde com ironia e charme. O clima é desconfortável, mas irresistível, uma armadilha sendo armada diante de todos. No dia seguinte, ela o chama para uma reunião privada em seu novo escritório. A cena é construída com precisão. O ambiente é elegante, iluminado por luzes frias, com grandes janelas que mostram a cidade ao fundo. O som do salto de Meredith ecoa no piso enquanto ela caminha lentamente em direção a Tom. Ela começa falando sobre negócios, sobre a nova linha de produtos, sobre planos estratégicos, mas aos poucos o tom muda. A conversa profissional se torna pessoal. O olhar dela se aproxima, a voz suaviza, e o espaço entre os dois diminui. Meredith começa a lembrar de momentos do passado, com uma mistura de nostalgia e provocação. Tom tenta manter o controle, mas ela o cerca, toca seu ombro, elogia sua aparência, e em segundos, o clima muda completamente. A música cessa. O silêncio toma conta do ambiente. Ela o beija com intensidade, e o que parecia uma simples conversa vira uma cena carregada de desejo e confusão. Tom tenta resistir, mas ela insiste, o empurra contra a mesa, tira a própria blusa, transformando o escritório em um campo de sedução forçada. A direção de Barry Levinson trabalha aqui com closes intensos, o rosto de Tom em pânico, o contraste entre a luz fria e o calor do momento, e o som da respiração acelerada. Tom a empurra, dizendo não. Ele tenta sair, mas ela o agarra novamente. O desejo cede lugar à agressão, e o desconforto domina a cena. Finalmente, ele a afasta e sai do escritório, desorientado, com a roupa desalinhada e o olhar perdido. Naquela noite, em casa, ele tenta esquecer o que aconteceu. A tensão é palpável. A esposa percebe algo errado, mas Tom evita falar. A câmera o acompanha em planos longos e silenciosos, enquanto ele tenta se reconectar à rotina, sem sucesso. Na manhã seguinte, tudo muda. Meredith o acusa formalmente de assédio sexual. A notícia se espalha como fogo. Os corredores da Digicom se tornam um tribunal silencioso. Colegas desviam o olhar, a direção o chama para uma reunião de emergência, e Tom se vê na posição de acusado. O homem respeitado agora é o centro de um escândalo. Meredith surge com um discurso ensaiado, contando uma versão completamente oposta do ocorrido. O poder muda de mãos. O filme mergulha então na tensão psicológica e no absurdo da situação. Tom tenta se defender, mas quanto mais fala, mais parece culpado. O clima de paranoia cresce, e o espectador sente a angústia de estar preso a uma narrativa da qual não há saída fácil. Barry Levinson conduz essa parte com frieza cirúrgica, expondo o ambiente corporativo como um organismo predador, onde lealdade e verdade são apenas ferramentas descartáveis. Tom procura ajuda de advogados, mas todos o alertam. A empresa quer se proteger, e talvez ele seja o sacrifício necessário. Cada cena é carregada de suspense e impotência. O que começou como um drama de desejo vira um pesadelo de reputação destruída. No fim da primeira metade, Tom percebe que está completamente só e que a única forma de sobreviver será lutar com as mesmas armas de Meredith: estratégia, manipulação e inteligência. Com a trilha sonora minimalista e o ritmo crescente, o filme transforma a sedução inicial em uma guerra silenciosa, onde o verdadeiro campo de batalha é o poder. O dia seguinte amanhece cinzento, refletindo exatamente o estado de espírito de Tom Sanders. A notícia do assédio já corre por todos os departamentos como um vírus invisível e implacável. O homem que, até ontem, era visto como exemplo de liderança, agora é observado com desconfiança, olhares frios, cochichos interrompidos quando ele passa. É como se o próprio adentro da Digicom tivesse mudado de densidade. Tom sente isso e sabe que está em território inimigo. O primeiro golpe vem rápido.
A diretoria o chama para uma reunião formal. Meredith está lá, impecável, com expressão serena, controlada, como se nada tivesse acontecido. Ela fala com segurança, descreve o ocorrido de forma convincente, invertendo todos os papéis. Agora, ela quem diz ter sido forçada, pressionada, vítima. As palavras são ensaiadas, cada gesto dela medido com precisão cirúrgica. Tom tenta se defender, mas quanto mais nega, mais o silêncio da sala pesa contra ele. O mundo ao redor parece ter escolhido um lado, e não é o dele. Quando ele sai da sala, o olhar de Meredith o persegue. Há algo cruel em seu sorriso contido, uma vitória silenciosa. Tom, atordoado, procura conselhos. Ele conversa com a advogada Catherine Alvarez, uma mulher experiente, de fala firme e olhar penetrante. Ela o ouve atentamente e logo percebe que o caso é mais complexo do que parece. Catherine é uma personagem que traz um novo ritmo ao filme. Racional, metódica e fria, ela representa o último fio de sanidade num cenário onde tudo é aparência. Eles não querem justiça, diz ela. Querem proteger a empresa. E você é o alvo perfeito. A partir daí, o filme muda de tom. O drama sexual se transforma em um thriller corporativo, uma batalha de poder e informação. Catherine orienta Tom a manter a calma e a recolher provas. Ele, então, decide mergulhar no próprio trabalho, vasculhando e-mails, registros, arquivos de voz. Mas cada movimento seu é observado. As câmeras de segurança o seguem, os colegas o evitam. O isolamento é total. Em uma das cenas mais tensas, Tom entra na divisão de produção, o coração da Digicom, e percebe que algo está errado com o novo produto da empresa. Um defeito técnico grave ameaça todo o lançamento e, curiosamente, esse erro está ligado ao departamento de Meredith. A suspeita começa a crescer dentro dele, e se toda essa acusação fosse apenas uma cortina de fumaça, um desvio planejado para encobrir uma falha gigantesca e culpar alguém no processo, enquanto isso, Meredith continua sua escalada. Ela manipula reuniões, controla narrativas e ganha a simpatia da diretoria. A cada aparição, Demi Moore reforça a força magnética de sua personagem, elegante, calculista e perigosa. O filme constrói nela uma vilã que não precisa levantar a voz. O poder está em sua presença, na maneira como domina a sala apenas com o olhar. Tom, cada vez mais acuado, recebe uma ligação anônima com informações sobre um servidor escondido, um banco de dados confidencial que pode conter tudo o que ele precisa. A sequência que se segue é quase de espionagem. À noite, sozinho no escritório, ele acessa o sistema virtual experimental da empresa, um ambiente tridimensional onde os arquivos aparecem como hologramas flutuantes. A trilha sonora cria um suspense tecnológico intenso, o som das teclas, o brilho da tela, o reflexo do medo no rosto de Tom. Dentro dessa simulação, ele encontra o que procura. Documentos que comprovam que Meredith estava sabotando o projeto. Ela alterou dados, desviou recursos e tentou culpar Tom pelo desastre iminente. As provas são claras, mas o desafio agora é fazer o mundo acreditar nelas. No dia seguinte, Catherine o orienta. Você precisa virar o jogo, e rápido. Tom então decide enfrentar o sistema. Em uma das cenas mais emblemáticas do filme, ele invade uma reunião executiva transmitida por videoconferência. Todos os altos executivos estão presentes, rostos tensos, olhares duros, a empresa inteira observando o destino de um homem. Com sangue frio, ele conecta o sistema de realidade virtual e começa a exibir os arquivos comprometendo Meredith. As imagens holográficas flutuam na sala, registros de voz, relatórios adulterados, e-mails falsificados. Cada prova é uma facada na máscara de perfeição de Meredith. Ela tenta manter o controle, mas aos poucos sua expressão muda. O silêncio da sala se torna insuportável. O que antes era um ataque contra Tom agora se transforma em uma confissão indireta. Quando tudo termina, há um momento de pausa. Tom não comemora. Ele apenas respira fundo, sabendo que venceu uma batalha, mas o custo foi enorme. Meredith é desmascarada e transferida, sua carreira destruída, mas a empresa não assume culpa alguma.
A Digicom segue seu curso, imune ao drama humano que destruiu 2 vidas. Nos instantes finais, Tom caminha pelos mesmos corredores onde, dias antes, era tratado como criminoso. Agora, todos o cumprimentam novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas o olhar dele mudou. Ele entende que o verdadeiro assédio não foi apenas sexual. Foi o assédio do poder, a manipulação silenciosa que corrói a alma de quem acredita que o sistema é justo. O filme encerra com uma nota amarga e realista. O herói não recebe glória. Ele apenas sobrevive, mais cético, mais frio, e consciente de que, no mundo corporativo, a verdade é apenas uma ferramenta e a justiça, um produto descartável. Michael Douglas entrega aqui uma das atuações mais intensas de sua carreira, equilibrando vulnerabilidade e determinação. Já Demi Moore se destaca pela força e complexidade de sua vilã, uma mulher moldada pelo mesmo ambiente tóxico que a transformou em predadora. Sob a direção precisa de Barry Levinson, assédio sexual vai além do escândalo e expõe uma crítica social sobre ambição, desejo e as máscaras do poder. A última imagem é simbólica. Tom deixa o prédio da Digicom e, antes de sair, olha uma última vez para cima, para as janelas espelhadas do edifício. Seu reflexo se mistura ao da cidade, e ele entende que, por mais que tenha vencido essa luta, a verdadeira batalha está apenas começando. Michael Douglas é um dos atores mais marcantes de Hollywood, conhecido por interpretar homens complexos, muitas vezes divididos entre o sucesso e o abismo. Filho do lendário Kirk Douglas, Michael construiu uma carreira sólida equilibrando papéis intensos, dramas psicológicos e thriller de moral ambígua. Sua presença em cena é sempre magnética, uma mistura de charme, perigo e vulnerabilidade. Em Um Dia de Fúria, 1993, Douglas entrega uma de suas atuações mais icônicas. Ele interpreta William Foster, um homem comum que, sufocado pelas frustrações da vida moderna, perde o controle e inicia uma jornada explosiva pelas ruas de Los Angeles. O filme, um retrato cruel da alienação urbana, mostra como o desespero pode transformar um cidadão exemplar em uma bomba prestes a explodir. No thriller Refém do Silêncio, 2001, ele vive um psiquiatra envolvido em um caso de sequestro repleto de segredos e reviravoltas. A tensão cresce à medida que o personagem mergulha em um jogo psicológico perigoso, onde a verdade é tão instável quanto a mente humana. Em Um Amor de Vizinha, 2014, Douglas mostra seu lado mais leve e humano. Ao lado de Diane Keaton, ele interpreta um corretor de imóveis rabugento que redescobre a capacidade de amar quando precisa cuidar da neta que nunca conheceu. É uma comédia romântica madura, que revela um ator versátil capaz de transitar entre o drama e o humor com naturalidade. No delicado Meu Querido Presidente, 1995, ele assume o papel de Andrew Shepard, o presidente dos Estados Unidos que se apaixona por uma lobista vivida por Annette Bening. O filme mistura política e romance com elegância, apresentando um líder dividido entre o coração e o dever, uma das performances mais carismáticas de sua carreira. Em Síndrome da China, 1979, um dos primeiros grandes sucessos de Douglas, ele interpreta um cinegrafista que descobre um grave acidente nuclear encoberto pelas autoridades. O longa, um clássico do suspense político, foi lançado dias antes de um desastre nuclear real, o que reforçou seu impacto e relevância. No perturbador Coma, 1978, o ator mergulha em uma trama de ficção científica e terror médico, onde pacientes saudáveis entram inexplicavelmente em coma. O clima frio dos hospitais, o mistério crescente, criam uma atmosfera de paranoia, típica do cinema dos anos 70. Em Até que os Parentes nos Separem, 2003, Douglas interpreta um advogado cínico que precisa lidar com um casamento prestes a desmoronar, misturando comédia e ironia em um enredo leve, mas carregado de sarcasmo. Na comédia policial, Que Mulher é Essa? 2001. Ele vive um detetive envolvido em um caso de desaparecimento que se transforma em um labirinto de mentiras, sedução e perigo. O filme combina humor e suspense em uma trama com o estilo característico dos thrillers que marcaram sua carreira. Já em Uma Luz na Escuridão, 1992,
Douglas dá vida a um diplomata que se vê no meio de um conflito militar intenso, enfrentando dilemas éticos e pessoais enquanto tenta sobreviver à guerra. É um papel que destaca o lado mais dramático e humano do ator, revelando sua habilidade em interpretar homens atormentados pela culpa e pelo dever. E em Um Crime Perfeito, 1998, ele fecha o ciclo dos thrillers com maestria. No papel de um empresário rico que planeja o assassinato da esposa infiel, Douglas combina frieza e sofisticação em uma trama de manipulação e vingança. O filme, um remake do clássico de Hitchcock Diz que M para Matar, reforça o domínio do ator em papéis onde o charme esconde intenções sombrias. Michael Douglas é, acima de tudo, o retrato do homem moderno no cinema, poderoso, vulnerável, racional, ao mesmo tempo, movido por impulsos perigosos. De executivos corruptos a heróis quebrados, ele nunca interpreta personagens unidimensionais. Cada olhar, cada silêncio, cada gesto socarrega uma dualidade que tornou uma das presenças mais fortes do cinema contemporâneo. No universo do último VHS, ele representa a figura clássica do anti-herói, aquele que desafia o sistema, mas acaba sendo consumido por ele. Demi Moore é uma das atrizes mais marcantes de Hollywood, conhecida por sua beleza intensa e talento para papéis emocionalmente complexos. Desde o início de sua carreira nos anos 80, ela conquistou o público com interpretações que variam entre o drama, o suspense e a comédia, sempre transmitindo vulnerabilidade e força em igual medida. Em Striptease, 1996, Demi vive Erin Grant, uma ex-funcionária pública que, após perder a guarda da filha, passa a trabalhar como dançarina em uma boate para juntar dinheiro e lutar por seus direitos. O filme mistura sensualidade e crítica social, expondo as contradições da sociedade americana e consolidando a atriz como um ícone de coragem e ousadia na época. No mesmo ano, ela protagonizou A Jurada, 1996, um thriller intenso em que interpreta Annie Lyle, uma mulher comum escolhida para participar do julgamento de um perigoso mafioso. Quando sua família é ameaçada, ela se vê em um dilema moral angustiante, um papel que exigiu de Demi uma performance de tensão e desespero crescente. 2 anos antes, em Feitiço do Rio, 1984, ela mostrou seu lado mais leve e romântico, vivendo uma jovem envolvida em um caso amoroso proibido durante uma viagem ao Brasil. A comédia romântica, além de sensual e divertida, foi uma das primeiras produções a chamar a atenção para o seu talento. Mais tarde, ela mergulhou no suspense sombrio Instinto Secreto, 2007, onde interpreta uma mulher atormentada por um passado obscuro e cercada por segredos perigosos. Já em Protegida por um Anjo, 2006, Moore vive uma mãe devastada que tenta lidar com a perda e com fenômenos misteriosos que desafiam a lógica, uma mistura de terror e drama psicológico. Em O Preço de uma Escolha, 1996, ela volta ao drama, vivendo uma médica envolvida em uma trama moralmente ambígua sobre decisões de vida e morte. A intensidade emocional do papel destacou novamente sua habilidade de explorar personagens complexas e humanas. Mostrando seu talento para o humor, ela apareceu em Desconstruindo Harry, 1997, dirigido por Woody Allen, interpretando uma das figuras femininas da mente caótica do protagonista. Em Paixões Paralelas, 2000, Demi retorna ao clima de mistério e sedução, em uma trama onde amor e traição se misturam perigosamente. Sua carreira começou ainda nos anos 80, em filmes como Escolha do Destino, 1981, um drama esportivo sobre superação e amadurecimento, e Um Verão Muito Louco, 1986, uma comédia leve e divertida que capturou o espírito rebelde da juventude americana daquela década. Com uma trajetória marcada por coragem em suas escolhas e intensidade em cada papel, Demi Moore construiu uma filmografia diversificada, transitando entre gêneros e explorando o emocional humano de forma única. Seja em histórias sensuais, tramas psicológicas ou dramas comoventes, ela sempre entrega performances que atravessam o tempo, firmando seu nome como uma das estrelas mais versáteis e magnéticas do cinema americano. Donald Sutherland é um dos atores mais respeitados e versáteis do cinema mundial, dono de uma carreira que atravessa décadas e gêneros, sempre marcado por uma presença enigmática e uma atuação carregada de profundidade.
Seu olhar sereno e voz grave se tornaram marcas registradas de personagens complexos, que oscilam entre o heroísmo, a loucura e o mistério. Em Invasores de Corpos, 1978, Sutherland entrega uma de suas interpretações mais icônicas. No papel de Matthew Bennell, ele vive um homem que descobre uma invasão alienígena silenciosa, na qual seres de outro mundo substituem os humanos por cópias sem emoção. O filme, um clássico do terror e da ficção científica, explora a paranoia e desumanização, e Donald carrega o suspense com intensidade crescente até o perturbador desfecho. Em Tempo de Matar, 1996, ele interpreta o professor de direito Lucien Wilbanks, mentor do jovem advogado vivido por Matthew McConaughey. No centro de uma trama marcada por preconceito racial e justiça moral, Sutherland atua com sabedoria e firmeza, representando o olhar ético e experiente em meio ao caos emocional do tribunal. No curioso Buffy, A Caça a Vampiros, 1992, ele vive Merrick, o mentor da protagonista que descobre ser a escolhida para combater vampiros. Mesmo em um filme de humor e fantasia, Donald entrega uma performance equilibrada entre o misticismo e a seriedade, dando peso a um personagem que poderia facilmente cair na caricatura. Já em Ella e John, 2017, ao lado de Ellen Mirren, ele interpreta um homem idoso com Alzheimer que foge com sua esposa em uma viagem de trailer pelos Estados Unidos. É uma atuação terna, melancólica, onde Sutherland mostra sua sensibilidade em um retrato sobre amor, memória e dignidade no fim da vida. No thriller Epidemia, 1995, ele surge como o general Donald McClintock, um militar disposto a tudo para conter e ocultar uma perigosa infecção viral. Sua presença impõe respeito e ameaça, tornando-o o antagonista perfeito em uma história de tensão e desastre biológico. Antes disso, em Casanova de Fellini, 1976, Donald vive o lendário sedutor italiano sob a lente poética e crítica de Federico Fellini. Sua performance mistura charme e melancolia, revelando um Casanova solitário e decadente, um dos papéis mais artísticos e ousados de sua carreira. Em O Mistério do Rosário Negro, 1987, ele interpreta um padre envolvido em uma série de assassinatos dentro da igreja, em uma trama carregada de suspense e simbolismo religioso. Em Sob Domínio dos Aliens, 1994, retorna à ficção científica e ao terror, vivendo um cientista que tenta compreender uma força extraterrestre que ameaça dominar a Terra. Sutherland também brilhou em 6 Graus de Separação, 1993, um drama inteligente sobre conexões humanas, onde ele interpreta um homem de alta sociedade confrontado com as ilusões e fragilidades da própria vida. E em Possuídos, 1998, mergulha novamente no horror, interpretando um policial cético que se vê envolvido em um caso sobrenatural de possessão e crime. Ao longo de sua extensa filmografia, Donald Sutherland construiu uma reputação de ator completo, sempre disposto a desafiar convenções e a se reinventar. Seja no terror paranoico dos anos 70, nos dramas intensos dos 90 ou nas histórias reflexivas mais recentes, ele permanece como uma força silenciosa e magnética do cinema, um intérprete que transforma qualquer papel em uma experiência genuína e memorável. Barry Levinson é um dos cineastas mais respeitados de Hollywood, conhecido por seu olhar humano e detalhista sobre as relações e os dilemas morais que cercam a sociedade. Dono de uma filmografia versátil, Levinson transita com naturalidade entre o drama, o humor e o suspense, sempre imprimindo uma assinatura autoral marcada pela crítica social e pela profundidade emocional. Em Sleepers, A Vingança Adormecida, 1996, ele entrega uma de suas obras mais intensas. O filme mistura drama e crime para contar a história de 4 amigos de infância que, após sofrerem abusos em um reformatório, buscam justiça anos depois. Com o elenco estelar, incluindo Kevin Bacon, Robert De Niro e Brad Pitt, Levinson constrói um retrato sombrio sobre trauma, culpa e vingança, com uma direção elegante e emocionalmente devastadora. No Found Footage DB, 2012, o diretor mergulha no terror ecológico, mostrando uma cidade americana assolada por uma infecção causada por parasitas mutantes. O filme é um experimento ousado dentro de sua carreira, misturando horror,
documentário e crítica ambiental de forma realista e inquietante. A Revolta dos Brinquedos, 1992, é um trabalho completamente diferente, um conto colorido e lúdico sobre um fabricante de brinquedos que precisa impedir seu irmão militar de transformar a fábrica em uma produtora de armas. Apesar do tom leve, o filme carrega a ironia característica de Levinson, questionando a perda da inocência em tempos de conflito. Em Avalon, 1990, o cineasta retorna às suas origens, construindo um drama familiar com base em suas próprias memórias. A história acompanha uma família de imigrantes judeus em Baltimore, lidando com mudanças culturais e geracionais. É um retrato sensível sobre pertencimento, progresso e o declínio dos laços familiares na América moderna. Já em Alta Ansiedade, 1977, ele trabalhou como roteirista de uma comédia dirigida por Mel Brooks que parodia os thrillers psicológicos de Alfred Hitchcock. A sátira é inteligente e repleta de humor meta e demonstra o talento de Levinson para dialogar com diferentes estilos cinematográficos. No mesmo tom, A Última Loucura de Mel Brooks, 1976, é um tributo ao cinema mudo, onde Levinson novamente colabora com Brooks em uma comédia que homenageia a era de ouro de Hollywood, sem uma única fala, apenas gestos e expressões exageradas. Com Possessão, 2002, Levinson retorna ao drama psicológico, explorando a conexão entre dois acadêmicos que desvendam um mistério amoroso do passado enquanto vivem seu próprio romance proibido. É uma narrativa elegante, carregada de simbolismo e tensão emocional. Em A Máfia Volta ao Divã, 2002, ele assume um tom leve e satírico, continuando a história de um mafioso em crise existencial que busca ajuda psiquiátrica. O filme brinca com os clichês dos filmes de crime e mostra a habilidade de Levinson em equilibrar humor e reflexão. No drama Marítimo Mar em Fúria, 2000, ele retrata a dura rotina de pescadores enfrentando uma tempestade colossal. Baseado em fatos reais, o filme é visualmente impressionante e emocionalmente devastador, reforçando o talento de Levinson em explorar a coragem e a vulnerabilidade humana diante da natureza. Por fim, Quiz Show, A Verdade dos Bastidores, 1994, aborda um escândalo real na televisão americana dos anos 50, quando programas de perguntas e respostas eram manipulados para garantir audiência. Levinson expõe com precisão a hipocrisia midiática e a manipulação pública, temas que continuam atuais. Em Assédio Sexual, 1994, seu olhar afiado se volta para o ambiente corporativo, mostrando como o poder e o desejo podem se confundir em um jogo psicológico e social. Com uma direção tensa e provocadora, ele transforma o escritório em um campo de batalha moral, conduzindo a história com elegância e desconforto. No episódio 33 do canal O Último VHS, revisitamos Assédio Sexual, 1994, um thriller provocante que coloca frente a frente Michael Douglas e Demi Moore sob a direção afiada de Barry Levinson. Com atuações intensas e uma atmosfera carregada de tensão, o filme expõe o conflito entre poder, desejo e manipulação em um ambiente corporativo sufocante. Ao lado deles, Donald Sutherland completa o elenco com sua presença imponente, tornando cada cena um duelo psicológico. 4 nomes poderosos, Douglas, Moore, Sutherland e Levinson, unidos em um dos thrillers mais instigantes dos anos 90. E assim, encerramos mais uma sessão aqui no canal O Último VHS. Foram imagens, sons e emoções que permanecem, como aqueles clássicos que resistem ao tempo. Se gostou de reviver esse filme comigo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A cada semana, desenterramos clássicos, visitamos cultis esquecidos e revisitamos filmes que marcaram gerações. Conte nos comentários qual cena mais te marcou e qual outro clássico você quer ver aqui. Compartilhe com amigos que amam cinema ou que ainda não conheceram essa era do VHS. Obrigado por assistir e fazer parte dessa comunidade. Eu sou o Bruno e nos vemos na próxima fita. Até lá, não esqueça de rebobinar antes de devolver.